um problema, assim, tudo, não, você tem que ter, porque senão, não, aí dá uma apavorada, todo mundo, e eu novo, né, minha mulher, primeiro filho, a gente se apavorava um pouco, assim, tipo, travesseiro antissufocante, tem um de R$ 3 e um de 9, qual que você vai comprar? Falei, pô, tem que comprar o de 9, não, travesseiro antissufocante, eu não posso comprar um travesseiro, uma coisa com esse nome mais barata, né, depois eu vou ficar culpado. E o mesmo internauta, o Didi Bruno, ele quer saber se existe algum post que você tenha se arrependido de ter escrito. Não, teve um assim que eu fui muito criticado, que foi um que eu fiz, que eu fiz 25 perguntas, assim, as 25 perguntas sem resposta. Aí algumas já tinham rolado na internet e as pessoas falam, não, porque isso é tipo dessas correntes de e-mail, que decepção. Aí eu falei, pô, coitado de mim, eu só escrevi um textinho ali, tipo, sabe, nessa onda de internet, eu acho que o pessoal pegou pesado, assim, mas é normal. Aquele espaço está aberto para crítica também, isso faz parte totalmente. É justamente o que a Ana, de Recife, ela está perguntando. Você, enfim, recebe críticas e elogios de toda a parte do país. E as críticas te deixam chateado? Como é que você reage, assim, assim, eu gosto de críticas construtivas, né, como qualquer pessoa, assim, eu não me incomodo em ser criticado. Às vezes as pessoas podem falar, acho que você falou sobre esse assunto com pouca profundidade, isso é uma crítica construtiva, entendeu? Mas coisas do tipo, sei lá, você é um idiota, escreve super mal, não sei o quê, uma coisa assim gratuita, e eu não acho legal. Acho, enfim, que a pessoa perde tempo. Se não gosta, vai ali para escrever por quê, entendeu? Não entendo também. Mas eu acho que isso faz parte e eu acompanho outros blogs e as pessoas metem o pau mesmo, assim. Isso é uma coisa desse meio, né? O blog, ou coluna virtual, essa capacidade de interação imediata, né? As pessoas escrevem, mandam e você lê, tá ali. Entendeu? Isso muitas vezes sem nenhuma censura. Eu acho que no G1, por exemplo, eu acho que eles só tem um filtro de palavrões, alguma coisa assim. Entendeu? Mas deixam, eles botam as críticas todas e tal. E é normal, assim, eu vejo em outros blogs também críticas semelhantes, às vezes até piores, eu fico feliz até. Eu falo, pô, eu sou poupado, até que eu sou querido. E agora o Ray, ele quer saber sobre o nome do blog. Você comentar um pouquinho como surgiu. O Estante Anterior, na verdade, ele surgiu, esse nome surgiu por causa de um quadro de um pintor chamado Hopper, um pintor americano, que ele pinta a iminência das coisas, assim, de acontecerem. Entendeu? São cenas como se o momento seguinte fosse o que importasse. Eu fiquei muito surpreendido, assim, com o trabalho dele. Achei muito bonito. E aí, na época, eu pensei que o blog também, de alguma forma, serviria para isso, para falar sobre coisas que estão para acontecer. Então, por isso eu botei Instante Anterior. Essa pintura me levou a esse conceito. E aí, no G1 acabou que foi fácil, né? Porque se tinha um blog Instante Anterior, virou Instante Posterior. Né? Porque era um outro blog que seria mais ou menos a continuidade do anterior. Então, o nome ficou fácil. Agora a Perla está querendo saber, você falou que vai ser pai, né? Você comentou lá no post sobre a feira de gestantes. E ela quer saber se isso mudou a sua forma de escrever, se influenciou de alguma forma. Sim, claro, porque influencia a forma da pessoa que eu sou, isso é uma mudança radical. E acho que influencia a minha escrita na medida que influencia muito a minha pessoa a mudar. Assim. Eu escrevi alguns textos sobre isso. E não sei, acho que são textos bem sensíveis, assim. Quando eu escrevo sobre esse assunto, eu sinto que ele mexe com uma outra, não sei, com uma outra coisa, assim, que não tinha aparecido até agora, com um lado meu que não tinha vindo à tona. E outros com certeza ainda vão vir. Porque às vezes você senta ali, você sabe que você tem que escrever sobre uma coisa, sabe? Tipo, não tem muito como fugir. Então o blog ainda assim é muito pessoal, assim, ele fala muito sobre mim, mesmo que não de uma forma direta, como eu já tinha falado aqui. E não tem como a gente não falar de Los Hermanos, que é o que o pessoal está perguntando bastante para você. Inclusive eu vou pegar a pergunta do Camilo, que é bastante seu fã, está dizendo aqui, te parabenizando pelos textos, parabenizando como músico, inclusive, também. E ele quer que você mate a curiosidade dos fãs. Los Hermanos volta ou não? E quando? Eu acho que Los Hermanos volta. É um processo,
A gente falou que é um recesso por tempo indeterminado, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com essa palavra. Né? Porque o indeterminado, como assim? O que é indeterminado? Indeterminado é o seguinte, se você chega e você fala, nós vamos voltar ano que vem, você está falando de um período de 1 ano de férias. A proposta não era essa. A proposta era realmente que houvesse um intervalo indeterminado para que a gente pudesse descobrir o que havia, né, assim, nesse intermédio da banda. Depois de 10 anos trabalhando direto, eu digo que foram 10 anos que a gente fez a conta, a gente ficou de férias 3 meses em 10 anos. Porque mesmo quando a gente não está fazendo show, a gente está fazendo disco. Entendeu? Então a gente não para, assim, não houve um momento, quer dizer, houve durante 3 meses, em 10 anos, que a gente parou realmente assim, para não fazer nada. A ideia era que o recesso trouxesse alguma coisa, e para isso você realmente precisa deixar em aberto, porque senão você não sabe o que vai acontecer. Tudo isso que aconteceu por causa do recesso. E foi um movimento encadeado. Primeiro veio o recesso, aí veio minha aproximação com o G1, aí depois veio um trabalho que eu desenvolvi no Multishow, eu trabalhei lá um tempo, fazendo, enfim, uma coisa relacionada a chamadas e tal. Depois do Multishow veio o programa de TV, que eu acho que foi uma ideia que nunca surgiria se eu tivesse Los Hermanos. Então, quer dizer, eu sei que é um tempo um pouco difícil engolir para o fã, entendeu? Mas ele teria que ser dessa forma. Eu acho que o Rodrigo passou uma temporada nos Estados Unidos, ele voltou agora, enfim, fez gravações lá, conheceu pessoas. O Marcelo está gravando músicas, botou músicas no MySpace. Então, quer dizer, a gente está começando a se encontrar. Talvez para os fãs queriam que esse tempo fosse menor ou que houvesse uma resposta mais definida, mas realmente, assim, o que eu posso dizer é isso, é um recesso por tempo indeterminado, nós não brigamos, a gente se fala, a gente conversa, a gente se encontra. Mas realmente não existe, assim, uma data específica para voltar. Existe a intenção de voltar, existe o plano, mas eu acho que ainda algumas coisas têm que acontecer antes disso. E quando vocês decidiram esse recesso, vocês justificaram isso por queriam seguir projetos pessoais, né? Qual era, no momento que vocês decidiram dar essa parada, quais eram os seus projetos pessoais? Você já tinha alguma coisa que você, não, eu quero parar porque eu vou fazer isso? Eu particularmente não tinha, assim, nenhum projeto, mas tinha a sensação de que era necessário um tempo para que as coisas aparecessem, como estão aparecendo. Eu não escondo de ninguém, eu já falei isso, enfim, já fiz até algumas aproximações nesse sentido, que eu realmente tenho a intenção de escrever um livro, mas também como eu estou fazendo o programa, sem pressa, eu não quero sair de calça curta, não quero fazer uma coisa que não seja, enquanto eu não me sinto preparado. Eu acho que escrever é uma responsabilidade, é um longo caminho. Eu já escrevi algumas crônicas, eu já escrevi alguns contos, mas eu acho que até para escrever um romance ainda falta, entendeu? Falta um chão, falta viver, falta ficar mais íntimo da escrita. E isso eu realmente não tenho nenhuma pressa para fazer, mas tá aí, eu posso revelar isso. É um plano que eu tenho, tipo assim, eu vou ter um filho agora, aí já tenho o livro, depois só falta escrever uma árvore, né? Aí já está resolvida a minha vida. Mas eu acho que seria alguma coisa assim. O blog não era exatamente um plano, mas acabou se tornando uma realização, assim, pós-banda, porque, enfim, eu não sei se eu teria tempo para me dedicar como eu me dedico. Bruno, eu queria agradecer imensamente a sua entrevista aqui no nosso chat. Felizmente foram muitas perguntas, infelizmente a gente não pôde responder a todas, mas você pode se despedir dos internautas, dos fãs do Los Hermanos e do blog, que estão aqui conversando com a gente. Então, eu queria agradecer, né, pela audiência aí agora e também pela participação nesse 1 ano de blog, os comentários, como eu escrevi no texto de ontem, os comentários me prestigiam, com certeza. Eu ali leio comentários sobre o texto que eu escrevi, é uma forma de me prestigiar, com certeza. Sou muito agradecido, embora eu não comente muito, eu leio e sei tudo que está acontecendo. Para vocês que não conseguiram botar as perguntas aqui, se vocês quiserem, podem colocar as perguntas nesse último texto que eu falo do blog, que eu não vou responder, mas eu vou ler. Vai guardar no coração. Vou guardar no coração. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Obrigada, Bruno, e obrigada a todos que nos acompanharam.